Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. Eu sou a Tainá, eu sou professora de História e hoje nós vamos falar sobre absolutismo, mas principalmente absolutismo em Portugal e na Espanha, tá bom? Já deixa seu like, sua inscrição, se você estiver vendo pelo IGTV, segue o meu perfil, @proftainá, porque esse apoio é muito importante. E assim eu posso continuar fazendo esses vídeos de educação pra gente compartilhar, tá? E se você conhecer alguém que gosta de história, que tá estudando pro Enem, né, um estudante, um adolescente, indica meu perfil também, tá? Essa interação é muito importante, mas vamos falar da matéria, tá? Nas aulas passadas eu falei sobre absolutismo. Na França e na Inglaterra eu dei o conceito de absolutismo, então eu vou deixar o link aí, se estiver vendo pelo YouTube eu vou deixar aqui em cima, se estiver vendo pelo IGTV eu vou botar o link na descrição, tá? É clicável. E se você entender um pouco sobre absolutismo na França e na Inglaterra, fica mais fácil de entender em Portugal e Espanha. E Portugal e Espanha a gente estuda porque é muito importante para o entendimento da gente, né? História do Brasil. Mas calma, a aula de hoje não é sobre história do Brasil. Vamos falar primeiramente sobre Portugal. Como se formou Portugal? Como surgiu Portugal? Bem, gente, eu falei lá nas aulas de Idade Média sobre o povo, os godos, né? Mais especificamente sobre os visigodos. E os visigodos, tá, foram um povo que, com o apoio do Império Romano, o Império Romano já estava assim meio, né, mas enfim, com o apoio dos romanos, né, ocupou a área ali onde é Portugal e Espanha, tá? Naquela época ainda não existia uma centralização, tá? Eram territórios que brigavam, né? Alguns povos brigavam por aqueles territórios, enfim, né? Os visigodos acabaram dominando ali durante a Idade Média. E se você assistiu às aulas de Idade Média, provavelmente eu devo ter falado sobre a Reconquista, tá? Os árabes tentaram dominar aquela área ali da Europa, mas os europeus botaram eles para correr, tá? Então, né, nesse movimento aí de formação desses reinos, né, foi, né, formado os reinos de Leão, Castela, Aragão e Navarra, né? Nas aulas de absolutismo francês eu falei sobre Navarra. Mas enfim, né? Esses reinos estavam ali, né? Formados, né? Mais ou menos no século VIII. Minto, século VIII foi esse processo de reconquista, tá? De reconquista dos europeus, né? Por aqueles territórios ali, enfim, que estavam dominados pelos árabes. Entre os nobres franceses, destacou-se o rei Henrique, que recebeu do rei Afonso VI de Leão a mão, né, da princesa, tá? Da filha do rei Afonso. E um desses feudos. Assim formou o condado portucalense. Claro que esse condado, né, para ser independente, para poder se firmar, né, como um reino, né, teve brigas com os outros, né, com Castela e, enfim, com Aragão. E dessa maneira, assim, foi formando, tá, o que nós conhecemos hoje como Portugal. Só que isso não foi, assim, de uma forma imediata, tá? Isso levou tempo e tudo mais, até porque na história quase nada é imediato. Mas, enfim. Em 1385, né, graças à dinastia Afonsina, há uma revolução, tá? A Revolução de Avis, e Portugal consegue essa independência, mas como eu falei, ainda não era um processo totalmente emancipatório, tá? Isso foi levando tempo. Portugal ainda tentava, né, o território onde hoje é Algarves, tá? Brigava com os árabes por aquele território e isso também, né, gerou esse embate e tudo mais. O reino de Castela, né, que é a Espanha, ainda queria dominar Portugal, tá? Não se conformava, né, com aquele fim, né, com aquela independência, enfim. Um fim não, com aquela separação. Mas Portugal conseguiu se expandir, conseguiu se firmar. E quando chega o momento do rei Dom João II, né, ainda na dinastia de Avis, ele começa a se expandir para fora do continente europeu, né? Começam o que chamamos das expedições marítimas, tá? E isso que posteriormente ocasionou o descobrimento do Brasil, tá bom? Nessa época vigorava o que chamamos de lógica do metalismo. Por quê? Não existia dinheiro de papel, né? Como usamos hoje cédulas. E tudo era muito na base da permuta, né? Da troca, do escambo, enfim. E
Dom João começou a implantar essa lógica do metalismo sendo o ouro a moeda, né, o metal que serviria para relações comerciais, tá? O ouro até hoje é muito, sabe, importante, tá? Tem um valor altíssimo. Enfim, né? É nessa época aí que começa, né, a busca por ouro. Em contrapartida, a atividade artesanal, né, que chamamos de manufaturas, começa a entrar em declínio e, no caso, quem vivia disso começa, né, a ter mais dificuldades para viver, né? Se já era difícil, ficar mais ainda, né, financeiramente falando. Com esse enfraquecimento das manufaturas, Portugal começa a querer comprar de outros locais, tá? E dentro da lógica do mercantilismo, isso é um pouco negativo, porque na lógica do mercantilismo, o mais importante é exportar, né? Não importar. Mas enfim, Portugal era um país, né? Era um estado que estava se formando, tinha muito poder, tá? Tinha muita, assim, prosperidade, comparado ao resto da Europa, que ainda, né, viviam em feudos, uma coisa meio primitiva, medieval, enfim. E Portugal tinha uma aliança muito importante comercialmente falando, né, que era com a Inglaterra. Daí que Portugal começa a se expandir e é nesse contexto que ele chega até as Américas. A princípio, né, a intenção maior era chegar aos mercados asiáticos, né, a famosa, né, Rota das Índias, Caminho das Índias, mas, né, não se sabe se isso realmente aconteceu. Dizem que ele se perdeu e chegou até o Brasil. A gente não sabe se essa chegada até aqui nas Américas, né, aqui no Brasil, se Portugal foi de fato intencional ou não, né, mas assim, a academia convencionou que foi acidental. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Espanha. O Reino de Granada estava lá tomado pelos árabes e em 1492 a Espanha consegue botar esse povo para correr, né? Domina lá aquele território. A Espanha também lançou, né, quando nesse processo de formação do seu Estado Nacional, também lançou expedições marítimas, tá? Juntamente com Portugal, juntamente que eu digo ao mesmo tempo, tá? Não juntamente de parceria. Enfim, e a Espanha, além dessa expansão marítima, também tinha aquela sede da conversão, tá? De tornar o cristianismo algo maior, né? De conquistar novos fiéis. A Espanha se tornou, né, um país forte, tá? Um Estado nacional soberano, principalmente por conta dos casamentos, tá? Porque naquela época um casamento familiar arranjado era super normal, tá? Então isso fortaleceu demais a Espanha, tá? A Espanha se une a Portugal, né, em determinado momento. Essa união nós chamamos de União Ibérica, tá? Porque era ali próximo onde é a Península Ibérica, tá? Próximo ali ao Mar Mediterrâneo. Enfim, né? Essa União Ibérica é muito estudada, tá? Nas escolas, no ensino fundamental e médio. E para quem não sabe, a União Ibérica é isso, tá? É a união de Portugal e Espanha. Não era considerado um país, tá? Era considerado uma região, digamos assim, que tinha essa denominação. Tanto que em determinado momento o rei da Espanha se torna rei de Portugal, tá? Isso era normal naquela época. Até que chega um momento que acontece um feito histórico muito importante. Então anota aí. Ocorre uma batalha no Marrocos chamada Batalha de Alcasquibir. E essa batalha, ela foi muito importante, enfim, porque o rei de Portugal, né, Dom Sebastião, morre. Só que naquela época ele não deixou nenhum herdeiro e teríamos aí um problema na sucessão do trono. Ele até deixa um tio para sucedê-lo, só que esse tio já estava muito velho e, enfim, esse tio só durou 2 anos no trono e não tinha mais ninguém aí para dar continuidade, tá? Nessa dinastia, né? Que era a dinastia de Avis ainda. Então, é a partir desse momento que a Espanha entra em cena, né? Dominando aquele território, mas com a permissão dos portugueses, tá? Não foi um embate. Por isso que originou o que nós chamamos de União Ibérica. O rei, naquele momento, o rei Filipe II, ele dá uma certa autonomia para os portugueses, por isso que ele tem esse apoio. Esse domínio espanhol, ele não ocorre só ali no continente europeu, ele ocorre nos territórios que pertenciam a Portugal
fora do continente. Como eu falei, Portugal já havia se lançado a essas expedições marítimas e tinha seus territórios fora do continente. Tinha na África, aqui nas Américas, enfim. Portugal, até hoje, né, a língua portuguesa é falada em vários locais, né, inclusive na China, né, para quem não sabe. Enfim, é uma história muito interessante, a história de Portugal, eu gosto. Apesar, né, de eu ter minhas reservas, né, quanto a esse heroísmo, tá? Quanto isso foi colocado na cabeça do brasileiro ao longo dos anos, dos portugueses como heróis, tá? Fundadores da pátria, enfim, tá? Mas também não quero demonizá-los, né? E colocá-los como vilões, nossa, como alguns grupos de esquerda têm colocado, enfim, né? Isso não faz parte da aula no momento, mas vamos voltar aqui para a matéria. Nesse processo de fortalecimento espanhol, né, do absolutismo espanhol, alguns países começam a ficar, né, por exemplo, a França, a Holanda, a Inglaterra, não estão muito satisfeitos, né, com esse domínio, né, enfim, né, começam a haver embates e tudo mais, tanto que os holandeses chegam até aqui no Brasil, né, para tentar tomar territórios que antes pertenciam a Portugal e antes pertenciam a nós mesmos. Enfim, os holandeses chegam, né, no Nordeste brasileiro e ficam lá por bastante tempo, assim, bastante tempo na história não tanto, tá? Bastante tempo pra gente, tá? Enfim, gente, pra finalizar, Portugal, né, começa a se revoltar contra a Espanha, porque a Espanha tá prejudicando parceiros dele. Então, é somente em 1668 que Portugal consegue a tão sonhada liberdade, tá? Só que essa independência não foi de graça, tá? Portugal se endividou todo para poder pagar, né, esse processo emancipatório e talvez Portugal fosse uma puta potência até hoje se não tivesse que gastar com isso, tá? Mas isso a gente não tem como saber, tá? Porque nós somos historiadores e não somos, né, mágicos, né? Não somos videntes para saber se isso de fato aconteceria. Enfim, gente, espero que tenham gostado da aula, que tenham conhecido um pouco mais sobre a história de Portugal, né? Porque, mal ou bem, somos descendentes de portugueses também. O Brasil tem essa mistura étnica, né, de portugueses, africanos e indígenas, né, nativos, e isso faz parte da nossa história. Eu não gosto quando grupos progressistas se colocam contra os europeus, porque a gente sabe do imperialismo, a gente sabe dessa dominação, mas mal ou bem eles fazem parte da nossa história, tá? Eu também não gosto de colocar os europeus, nossa, como vilões malvados que chegam às Américas, porque eles cometeram muitos erros, atrocidades, sim, mas eu acredito que se não fossem eles, seriam outros, e os indígenas e nativos também não são nenhum santo, tá? Nossa, anjinhos, coitados, e muitas vezes grupos de esquerda colocam a história dessa maneira. Eu entendo que isso aconteça porque isso foi uma maneira de combater ao contrário, né? Porque no caso, no passado, até quando eu era criança, era estudado Portugal como herói, né? Como aquela coisa linda, que vieram nos salvar da ignorância, e também não foi assim, tá? Então eu entendo que grupos progressistas se coloquem desse jeito, né, como, né, uma resposta, né, àquilo que foi doutrinado na nossa cabeça no passado, mas eu, como professora de história, eu tento sempre me manter neutra, apesar de não haver uma, né, neutralidade 100%, mas eu tento me manter neutra para não ser injusta com nenhum dos dois grupos, com nenhum dos dois lados da história, tá bom? Obrigada por terem assistido até aqui, tá bom? Como eu falei, deixa um like, um coraçãozinho, se estiver me vendo pelo IGTV, se estiver me vendo pelo YouTube, se estiver me vendo pelo Facebook. Tá bom, gente? Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até mais.